Oi, eu vou falar sobre o capítulo 7, que é Originalidade e Direito. Esse livro ele foi lançado um pouco depois do fim da ditadura militar. Então, os filósofos daquela época, eles eram extremamente conservadores e militarizados. Então, a filosofia era como um dogma fechado. Tipo, ninguém questionava a filosofia, mesmo a filosofia sendo aberta. É, o autor ele cita uma razão conciliadora. Então, naquela época, eles eram, tipo, se você concorda com a minha ideia, beleza. Se você não concorda, você tá errado. E então não havia conversa, não havia nada. Era só filósofos que achavam que eram filósofos porque eles pegavam uma ideia pronta e se reinventavam com palavras diferentes, mas era exatamente a mesma coisa. O autor cita Comte e Marx. Comte e Marx eram completamente opostos. É tipo você colocar capitalismo e socialismo para debater um com o outro, completamente oposto. E tem outro cara que chama Marcos, que ele defendia que essas duas coisas diferentes, pessoas diferentes, discutindo umas com as outras, criava produtividade e uma estabilidade, uma certa estabilidade. E Marx e o curso lá, isso cria. No final dessa parte do capítulo, o autor fala sobre o intelectual tupiniquim. O intelectual tupiniquim é um indígena evoluído, que seriam os brasileiros. Os brasileiros são pessoas que não entendem de nada, mas querem criticar. Essa crítica não serve de nada, além de ser a revista, que é quando só quer tirar proveito. Esse é o intelectual tupiniquim. É um brasileiro que quer criticar, não sabe criticar, e só quer tirar proveito. É o único fundamento da crítica dele, que não pode nem ser considerada crítica. Depois o autor fala sobre razão. Ele diz que a razão tudo, mesmo até na irracionalidade, a gente tem um pouco de razão, porque o ser humano é a medida de razão e emoção. Né? Depois, ele fala sobre a filosofia. E a gente se engana quando acha que filósofo é aquele que sabe de tudo, que tem muitas ideias. Mas na verdade, filósofo é aquele que tem uma ideia só, uma ideia unificada sobre tudo, sobre todo mundo. E isso sim é ser um filósofo, é ter um pensamento. Ele é capaz de desenvolver no espírito uma visão unificada do mundo. O autor desse livro, ele cita outro cara também muito importante, que é o Silvio Romero. Silvio Romero falou o seguinte, que a razão do brasileiro salta de, do intelectual que no caso, né, salta de galho em galho por não ter uma raiz genética estabelecida. Então a gente fica muito nessa gracinha, sabe? Tipo, uma falta de seriação nas nossas ideias, não tem nenhuma seriedade, ninguém leva a sério a ideia de um intelectual tupiniquim, ou seja, um brasileiro. Tudo que o Silvio Romero queria era um cosmopolitismo, que é a pessoa conseguir se adaptar a várias culturas, de vários tipos, etc, sabe? No final, ele diz que o pecado do intelectual tupiniquim é mendigar por atenção, mendigar por nem que seja alguém que leve a sério. Mas ninguém vai levar um brasileiro a sério, até porque ele não tem uma raiz estabelecida. Só que o intelectual tupiniquim, ele busca esse conhecimento intelectual e toda essa atenção que ele quer nas nações mais cultas. Tipo, aquela dependência que o Brasil sempre teve dos Estados Unidos, sabe? Desde antigamente e tal, de querer copiar e tal. Isso é tudo busca por reconhecimento. Porque, como eu já tinha falado, o brasileiro não tem nenhum reconhecimento fora. Agora eu vou falar sobre a urgência de ideias originais. O capítulo 7, ele vai mostrar a importância da filosofia e a necessidade de se ter ideias originais. Filosofar em si é reconhecer a filosofia e os seus riscos envolvidos em sua prática. Tratá-la como algo certo e acabado é empobrecer a prática do pensamento e reduzir a buscas por respostas e explicações. De acordo com o livro, a verdadeira originalidade vem de ir à raiz das questões e nunca tratá-las como certas ou erradas. De acordo com o tema proposto, a filosofia deve ser uma prática profunda e pessoal, onde não podemos seguir modelos. Agora eu vou falar especificamente sobre uma questão que é bastante apontada no livro, que é a filosofia brasileira. No Brasil, a filosofia está presente em documentos, publicações e currículos universitários. O livro traz a citação de Washington Luiz, onde ele fala que a filosofia brasileira é mais assimilativa do que criativa, que em grande parte são narrativas de pensamentos estrangeiros, o que gera uma dependência intelectual e reforça a ideia de falta de ideias originais. No livro também é citado um termo, herança filosófica, onde o autor vai ressaltar uma dependência do Brasil nos países europeus. E com essa dependência é gerado fatores internos e externos que impedem o Brasil de alcançar de fato suas ideias originais. O autor ele apresenta uma questão muito importante, que é essa confusão entre o valor ou a existência de uma filosofia brasileira. Ele vai citar uma afirmação de Louis Washington Vita, que diz o seguinte: há filosofia num país quando existem nele filósofos. E este é um equívoco básico, muito básico, que desenvolveria nos brasileiros um sentimento de orgulho exacerbado. Pretendeu-se constatar que basta apenas uma filosofia entre nós e autores brasileiros que escrevem ou já escreveram aqui para deduzirmos que no Brasil tem uma filosofia brasileira. Só que isso é um equívoco, porque nós nem se perguntaram quais que seriam as condições dessa filosofia, quais que seriam os seus métodos, seus conceitos. Então,
Nós não sabemos quais que seriam essas condições, quais que seriam as condições de uma filosofia brasileira. O autor usa um exemplo muito interessante. Willem Flusser publica um artigo demonstrando 3 pensadores diferentes. E o Roberto diz que se nós apontarmos suas nacionalidades, ou seja, se eles são brasileiros ou se eles não são, nesses pensadores, e colocarmos valores em suas obras, tipo, essa obra aqui é boa, essa aqui não é tão assim não, ou coisas parecidas, nós estaremos viciando o nosso julgamento. Então nós olharemos essas questões de formas tendenciosas. Aí o Roberto continuou contando as fofocas do debate de Flusser contra Nelson Nogueira. Aí tava lá mó quebra-pau. Gente, o Roberto Gomes só tacando fogo naquele bagulho. E aí ele fala, aí ele começa a criticar o Flusser. Ele acaba com o cara, Ele vai afirmar assim, ó. Tem uma frase de Flusser que ele coloca e aí ele comenta: é o equívoco no auge do delírio. Gente, aí acabou com a reputação do cara. Acabou. Tipo, acabou com o cara. Acabou. Flusser, ó, merda. Caiu na merda, tadinho. E Roberto Gomes ele vai terminar com uma conclusão muito questionável, que é: não há filosofia brasileira a partir deste debate. Roberto bate muito na tecla das condições que a filosofia brasileira se encaixaria. Ele afirma que nós só podemos ter uma ideia de uma filosofia nossa quando isso nos importar. E isso só vai acontecer quando tal coisa nos for imposta. E aí vem um grande drama, né? Nós fugimos da nossa própria personalidade, sendo que nós nem sabemos que nós temos ela. O que enlouquece qualquer um. Em termos mais informais. Ou seja, o brasileiro é um louco. É um doido varrido. A partir de uma reflexão crítica do nosso comportamento, do nosso modo de ser ou estar, é que nós podemos chegar aos limites de uma filosofia totalmente nossa. Roberto Gomes também faz uma crítica à Europa e ao nosso comportamento em relação a esses países desenvolvidos. Porque para nós, pensar é alguma coisa muito difícil, uma coisa chata, irritante, algo que nós não queremos fazer. Isso acaba nos deixando à mercê desses países ricos, que mandam o mundo, que controlam o mundo, e acabam nos submetendo a eles. Existe outro equívoco que também as pessoas acabam cometendo, quer dizer que não cabe ao brasileiro o espírito de filosofar. E existem 2 formas da gente poder desdobrar esse assunto. Uma delas é dizer que, por conta da língua portuguesa, que a gente não pode filosofar. A segunda forma é dizer que o brasileiro acaba não levando a sério essa questão da filosofia, acaba não tendo ali o estudo paciente desse assunto. Ao falar sobre o estudo paciente ele pode ser paciente ou não de acordo com a perspectiva de quem está falando. Então, algo que é um estudo paciente para mim pode não ser para você e vice-versa. Além disso, o estudo desinteressado é algo errôneo. Por quê? Porque todo o estudo ele é interessado. Por quê? Porque só o fato de você querer conhecer, que você querer descobrir e estudar algo novo, já é um interesse seu que você tem. Sobre a língua portuguesa, nós podemos dizer que, de fato, a herança portuguesa que nós recebemos sobre a filosofia, ela pode até não ser da mais rica. O autor ele vai citar esse termo, herança filosófica. Mas essa herança filosófica ela não existe, porque não tem como nós herdarmos a filosofia de alguém, mas nós podemos nos apropriar da filosofia. Para o autor, essa questão da herança e a questão de você sempre pretender encontrar no passado a razão dos atos do presente é algo muito errado. A história é algo muito importante, mas nós não podemos usar o nosso passado, o passado do Brasil, para poder justificar essa ausência de filosofia aqui no nosso país. Então nós não podemos colocar a culpa disso no nosso passado, que foi quando nós fomos colonizados pelos portugueses. A culpa da ausência da filosofia no Brasil, segundo o autor, não é essa questão do nosso passado. Ou seja, para poder entender o porquê dessa ausência de um filósofo no Brasil, nós temos que investigar o porquê disso ter acontecido, ao invés de simplesmente colocarmos a culpa disso no passado. Existem várias expressões filosóficas que vêm da Alemanha, da língua latina, da língua francesa, que o português não pode traduzir. E isso não acaba desmerecendo a nossa língua, justamente porque essas expressões estrangeiras são originais. E as expressões da filosofia que vêm do português também não vão ser traduzidas por outras línguas, o que da mesma forma não desmerece elas. Então desmerecer a nossa língua por isso é algo que acaba sendo errado.
Então, nós podemos concluir que nós não precisamos traduzir a filosofia estrangeira, mas sim podemos fazer com que a nossa filosofia seja algo original, de acordo com a visão de mundo, de acordo com a perspectiva do Brasil e não do estrangeiro.